Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso trabalho de desenvolvimento de donos e donas de empresas. Eu sou Marcos Leal, consultor empresarial, vou ajudar você a acabar com a desorganização da sua empresa e acelerar os seus resultados para faturar R$ 1 milhão. Então a gente vai falar, continuar falando sobre o desenvolvimento do dono da empresa, o desenvolvimento do negócio, o desenvolvimento das habilidades que você precisa ter para acelerar os seus resultados, acelerar os seus negócios e crescer. A gente teve um feedback muito positivo no nosso episódio anterior, onde a gente falou da construção da rotina do dono de uma microempresa, porque isso é muito importante, né? Se a gente for voltar um pouquinho dentro do que a gente estava falando no episódio anterior, a gente vê que o dono da empresa, historicamente, é uma pessoa que geralmente vai lá só para apagar incêndio todo santo dia. É o cara que vai para resolver o problema das pessoas, para resolver os problemas do funcionário, mas ele nunca resolve o que de fato ele tem que resolver, que é o problema da empresa crescer. Então, se você não viu, eu sugiro que você volte, pesquise em algum lugar aqui, dentro da nossa página aqui do YouTube, você pesquise para encontrar esse episódio, né? Se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Spotify, se você está vendo no Facebook, enfim, né? Esse vídeo vai estar hospedado em todos os lugares. Então, volta lá e assiste para que você aprenda. Eu fiz uma aula prática para você aprender como que a gente constrói a rotina do dia a dia do dono de uma microempresa. Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante. A gente vai falar sobre gestão financeira, né? A gente vai falar sobre a importância da gestão financeira para o sucesso de uma microempresa. E a gente sabe, né, que a gestão financeira dentro de uma microempresa, ela tem um fator muito sensível, né? A gestão financeira ela é extremamente sensível, porque geralmente a empresa, né, eu acredito que você está aqui porque você é o dono de uma microempresa, tem 5 funcionários, tem um faturamento médio ali de 30, 50 mil reais por mês. Então você sabe que qualquer alteração na gestão financeira do seu negócio, o resultado dessa alteração, ela é muito sensível ao impacto geral da empresa. Então qualquer mudança que a gente tiver dentro do negócio vai ser extremamente sensível quando a gente vê isso na prática. Então hoje a gente vai falar, né, de maneiras, né, eu vou trazer insights aqui, vou trazer sacadas para ajudar você a melhorar esse contexto, a melhorar isso dentro do seu negócio, e a gente vai aprender, né, a fazer gestão financeira de uma forma simples, mas que é extremamente eficaz e ela vai impactar diretamente no resultado do seu negócio. Então vamos lá? Eu preparei um material para a gente conversar sobre, né? E aí dentro, né, dessa aula, eu vou trazer alguns passos extremamente importantes para a gente construir uma gestão financeira eficiente dentro do negócio. O primeiro passo é o passo mais importante, eu diria, porque é o passo onde a gente vai realizar um diagnóstico. Tudo dentro da gestão parte do diagnóstico, ou seja, todas as mudanças que nós vamos propor, todas as melhorias que nós vamos desenvolver dentro do negócio, ele parte exclusivamente de um diagnóstico. Então a gente vai entender, né, a importância do diagnóstico financeiro para que a gente possa entender qual é a saúde financeira dentro da empresa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma análise detalhada dos indicadores dessa empresa, né? Então, eu vou te perguntar, como é que está o fluxo de caixa do seu negócio? Como é que está a lucratividade do seu negócio? Como é que está o ponto de equilíbrio do seu negócio? Então, imagina, o fluxo de caixa, começando, né, pelo fluxo de caixa, o fluxo de caixa ele tem uma função muito importante. Por quê? Porque ele conta a história na linha do tempo da empresa, né? Ele conta a história ali de tudo que vai acontecendo de receitas e despesas. Então, por exemplo, quando a gente faz uma análise, a gente vai ver dia a dia
todas as entradas e todas as saídas de dinheiro daqueles dias. Então, através de um fluxo de caixa, a gente consegue ver onde estão os picos de receita, onde estão os picos de despesa, quais são os dias que geram maior volume de entrada de recursos, quais são os dias que geram maior volume de saída de recursos. Principalmente, analisar se a gente tem efeitos, por exemplo, de um volume grande de despesas antes de um volume grande de receitas. Então imagina, através do fluxo de caixa, a gente consegue perceber a saúde financeira da empresa. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma empresa e você está sempre apertado, você está sempre atrasando boleto, você está sempre tendo que renegociar com seus fornecedores, é porque muito provavelmente você não tem uma entrada de receita suficiente para cobrir as despesas. Ou seja, você está tendo um volume de despesas muito maior antes de um volume de receitas que seja suficiente. E o papel tem que ser inverso. Você precisa ter primeiro um volume de receitas para que você possa pagar as despesas. Então, através da análise, através do diagnóstico do fluxo de caixa, a gente vai conseguir perceber isso. Outro indicador muito importante é o indicador da lucratividade. Imagina, quanto a sua empresa é lucrativa. E como é que a gente consegue diagnosticar isso? Bom, primeiro ponto, se você no período de 30 dias conseguiu comprar mercadoria, vender mercadoria, conseguiu pagar funcionário, aluguel, água, luz, internet, logística, etc. Conseguiu pagar todos os custos, inclusive pagar você, que é o dono da empresa. Sim, você também é uma despesa dentro do negócio. Ah, Marcos, então quer dizer que você tem um salário dentro da sua empresa? Tenho. E o meu salário é fixo. O valor do que eu pago para mim mesmo aqui dentro da minha empresa é um valor fixo. Não é um valor variável. Não é o que sobra é meu. Não é assim que funciona. Porque tem muito dono de empresa, principalmente o microempresário, que começou um negócio ali, tem pouco conhecimento sobre gestão, ele acha que eu vou colocando as despesas de casa dentro das despesas da empresa. Eu vou colocar a parcela da escola do meu filho, eu vou colocar a parcela da minha moto, enfim, vou colocar uma viagem aqui na despesa da empresa, e aí é onde mora o perigo. Porque você não vai ter o seu salário fixo determinado. O que você vai ter é um monte de despesa pessoal, sem controle, sem limite, sem pré-estabelecer um valor fixo de salário para você. E no final das contas, a despesa da tua empresa vai estar extremamente inchada, e daí a gente começa a ter os problemas que a gente já viu, que a gente já falou aqui, né? Os problemas lá do seu fluxo de caixa. Então, quão lucrativo é o seu negócio? Depois que você pagou tudo, depois que você pagou a você mesmo, depois que você pagou todas as despesas, qual foi o retorno do investimento do seu negócio? Quanto de lucro você teve, né? Qual foi o retorno de todo o investimento? Ah, Marcos, que retorno, que lucro. Está passando despesa para o mês seguinte, está ficando boleto sem pagar, está ficando fornecedor atrasado. Então você tem um problema. Você tem um problema de fluxo de caixa, você tem um problema de gestão financeira dentro do seu negócio. Então a gente precisa entender, a gente precisa começar a mapear, diagnosticar onde que está dando errado. A gente precisa começar a diagnosticar e entender aonde que estão as lacunas, os buracos ali dentro da nossa gestão. E por fim, qual que é o nosso ponto de equilíbrio? Ou seja, quantos dias do mês a empresa tem que trabalhar para que ela consiga pagar todas as despesas e a partir daí ela comece a dar lucro? Você já parou para fazer essa conta? Imagina quantas vezes, quantos dias você vai ter que trabalhar, a empresa vai ter que rodar para poder conseguir pagar todas as despesas e a partir daí ela começar a dar lucro. Ah, Marcos, mas eu nunca pensei nisso, isso nunca passou pela minha cabeça,
eu nunca me atentei a isso, ninguém nunca me disse, eu nunca vi falar sobre isso. Calma, isso é normal, isso é extremamente normal. Por que é normal? Porque quando a gente começa a construir um negócio, a gente está muito focado num ponto, vender. A gente quer vender, a gente quer atrair cliente, a gente quer gerar vendas, a gente quer crescer o negócio. A parte da gestão financeira é uma parte de controle, uma parte de gestão, uma parte de gerenciamento de recursos financeiros. Então isso é uma parte que muitos donos de microempresas deixam para depois, porque o foco dele está tão grande em comprar, em gerar venda, em atrair cliente, que essa parte vai ficando para depois. Mas não é que você vai deixar para depois e não vai fazer nunca. Não, você vai fazer. Você vai fazer. Então, se você ainda não faz gestão financeira, a hora é agora. Você está no lugar certo, na hora certa, e eu estou aqui para ensinar você. Então, a gente já passou pelo primeiro ponto. Você já pegou um papel, já começou a anotar todas as sacadas que a gente está vendo aqui e já começou a pensar, a refletir sobre as suas finanças. E aí, nesse momento, você já está concordando comigo. É verdade, eu não analiso o fluxo de caixa da minha empresa. Verdade, eu não tiro o meu próprio salário. Verdade, eu não faço as anotações como eu deveria. É verdade que está sobrando despesas para o mês seguinte porque eu não consigo pagar. Então agora é a hora da gente começar a melhorar tudo isso. Agora é a hora que a gente vai conseguir fazer o jogo virar para a gente ter mais resultado. Então vamos lá. Depois que nós fizemos o diagnóstico, é hora da gente começar a fazer um ponto que é extremamente importante para que a gente possa virar esse jogo. Primeiro a gente analisa o problema e agora a gente planeja a solução. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer um planejamento financeiro e eu vou te ajudar a planejar as finanças do seu negócio, beleza? Pega um papel, pega uma caneta e vai anotando tudo o que eu vou te trazer aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é um planejamento sólido da gestão financeira que nós precisamos para mudar o nosso jogo, tá? E o primeiro ponto que nós precisamos discutir é sobre metas financeiras. A verdade é que muitas pessoas, muitos donos de micro e pequena empresa não estipulam metas financeiras. Pô, Marcos, tu tá falando de meta financeira, o que é isso? Eu só tenho a meta de faturamento, porque eu quero faturar R$1 milhão. Legal, você quer faturar R$1 milhão, mas qual é a lucratividade que você quer ter? Qual percentual desse R$1 milhão você quer ter de lucro? Quanto desse R$1 milhão de faturamento vai representar em custos? Quanto desse R$1 milhão de faturamento vai representar em despesas fixas, em despesas administrativas? Às vezes, as pessoas não param para raciocinar e entender que os resultados financeiros de um negócio se dá de um planejamento financeiro muito bem estruturado, muito bem definido. Só a meta de um faturamento não é o suficiente para que as coisas deem certo. Muito bem. Você vai dizer assim, Marcos, você falou que ajuda a acabar com a desorganização da empresa e faturar R$1 milhão. Então quer dizer que se você faturar R$1 milhão e tiver R$1 milhão de despesa, isso é um resultado eficiente? Não, não é um resultado eficiente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: eu quero faturar R$1 milhão, esse é o meu objetivo principal do meu planejamento financeiro. Mas a que custo eu quero faturar isso? E como é que a gente vai saber? Olhando para os nossos resultados. Então, digamos que você hoje tem um faturamento, sei lá, de 50 mil. Aí desses 50 mil, digamos que
vou colocar 20%, seja de custos, seja de custo para prestar um serviço, seja de custo de produtos para você comercializar. Então quer dizer que desses 50 mil, todo mês 10 mil reais são usados para comprar matéria-prima ou é o custo da prestação do seu serviço. Então a gente já sabe que 20% do seu faturamento são custos, ou seja, é o custo que você tem para gerar o faturamento que você quer ter. Ah, legal, beleza, partimos desse pressuposto. Agora vamos dizer que, juntando aluguel, luz, né, internet, água, funcionários, o seu prolabore, né, isso represente 40%. Então quer dizer que 20 mil reais do seu faturamento é para pagar despesas. Essas são as despesas. Então, significa que 10% são custos, ou seja, o custo da matéria-prima, o custo do seu fornecedor, o custo para prestar o seu serviço, e 20 mil, que é 40%, representam o seu salário, o salário dos seus colaboradores, as despesas do negócio, né? Seja energia, internet, água, aluguel, transporte, enfim, né? Então nós temos aí já uma carga de 60%, ou seja, 60% do seu faturamento é comprometido para fazer a tua empresa rodar. Então, teoricamente, os outros 40% seria o lucro do negócio. Só que a gente ainda não está colocando imposto, a gente ainda não está colocando eventuais gastos, né? Eventuais perdas, eventuais prejuízos. Por exemplo, uma máquina que quebra, um ar-condicionado que queima, uma revisão de um automóvel ou uma troca de um computador. Tudo isso são eventos, né, esporádicos que acontecem e que a gente precisa estar preparado para isso. Então, a gente está falando de 60%, mas isso pode ser menos. Quando a gente faz um planejamento financeiro, quando a gente estrutura esse planejamento, a gente coloca metas para isso, né? Então, digamos, eu acabei de fazer um planejamento para você. Você está faturando 50 mil, então vamos planejar aqui 20% vai ser o seu custo para que o seu negócio rode, seja o custo de matéria-prima, seja o custo para a prestação de um serviço, e que 40% sejam as despesas do negócio, né, as despesas administrativas da empresa, né? Então a gente acabou de determinar. E aí vamos dizer assim, digamos que a gente tenha, não sei, de repente taxas de cartão de crédito, né, eventuais taxas ali. Então vamos dizer que mais 5% disso são taxas, né, taxas de administração de cartão, né, taxas de parcelamento, enfim. Então vamos dizer ali que 65% é custo, é o que você precisa gastar para faturar 50 mil. Então se a gente está falando, né, que vamos ver, 30 mais 5%, então vamos dizer ali que 35 mil reais é o custo que você tem, né, para fazer o seu negócio rodar e chegar a 50 mil reais de faturamento. Então, é só a gente dobrar esse valor e a gente vai ter um planejamento para 100 mil. É onde a gente vai chegar ao nosso 1 milhão, né? Daria 1.200.000 por ano, né? Então, a gente precisa só entender as nossas metas e estipular elas olhando para dentro do nosso negócio. É claro que eu estou dando exemplos aqui muito esporádicos, né? Exemplos que variam de negócio para negócio, varia de estrutura para estrutura. Talvez em alguns modelos de negócio essa lucratividade seja muito maior, talvez em outros negócios ela seja muito menor. Mas no final das contas, você tem que seguir os passos que eu estou trazendo: diagnóstico e planejamento. O próximo passo é controlar. Olha, de nada adianta fazer gestão financeira se a gente não controla. E o ponto importante é: gestão financeira
é um controle do que aconteceu. Quando a gente faz um planejamento financeiro, quando a gente faz um planejamento orçamentário, né, ou seja, a gente define ali uma lista de todos os eventuais custos e despesas que podem acontecer no nosso mês, não significa que de fato eles vão acontecer. Ou talvez aconteçam todos que foram planejados e ainda mais. Então a gente não tem um real controle da situação. Vão existir situações onde a gente simplesmente não pode se negar a fazer. Então, por exemplo, aqui na Leal Administração e Consultoria, nós trabalhamos o tempo inteiro com internet e computadores. Se um computador aqui do escritório queima, eu simplesmente não posso me recusar a comprar um computador. Senão, eu vou ter um colaborador aqui do meu time o dia inteiro mexendo no celular e olhando para cima e dando risada sem ter o que fazer. Por quê? Porque ele depende. O computador é uma ferramenta de trabalho onde a pessoa precisa dele para fazer as coisas acontecerem, para fazer as suas atividades, para produzir o que a gente precisa produzir aqui dentro. Então existem custos, existem despesas, existirão custos e despesas dos quais nós não poderemos nos negar a fazer. Vão existir alguns que sim. Por exemplo, digamos que exista, sei lá, um volume de confraternizações dentro da sua empresa. Então, por exemplo, tudo é motivo de comemoração, tudo é motivo de comprar algum tipo de comida, seja um lanche, um bolo, enfim. Você pode simplesmente determinar que isso vai diminuir. Por quê? Isso vai diminuir ou eliminar completamente. Por quê? Porque significa que você vai conseguir controlar um volume de saída de dinheiro do seu caixa por um determinado período ou até definitivamente, e você vai conseguir economizar esses valores dentro do seu caixa, tá? Mas não vai existir de fato um ambiente onde você tenha 100% do controle, ou seja, antecipar 100% de tudo que vai acontecer. E é por isso que a gente entra nesse passo do controle de custos e despesas. É importante que a gente tenha um controle rigoroso desses custos, tá? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um software de gestão. Você vai precisar de um software onde você consiga controlar todas as despesas, controlar todos os custos, controlar todas as mercadorias, controlar todos os materiais que você usa para prestar o seu serviço. E se você precisar de ajuda, fala com o meu time, porque a gente tem um software maravilhoso que vai poder te ajudar nisso. É um software web que você vai conseguir acessar até do seu celular, se você quiser. O ponto é, controlar é literalmente ter tudo o que acontece da sua empresa dentro de um sistema onde você possa ter em poucos cliques, de forma muito rápida, muito simples, todas as informações para você tomar decisão. Por exemplo, eu consigo observar dentro do meu sistema muito rapidamente todas as despesas que estão acontecendo dentro do meu negócio durante um período. Porque nós anotamos tudo, nós lançamos tudo. Então eu tenho um real controle de todos os custos que nós temos para fazer a minha operação rodar. E aí eu consigo determinar aquelas despesas, aqueles custos que estão trazendo mais retorno, aqueles custos que estão trazendo menos retorno. E consigo tomar as minhas decisões, consigo fazer o meu planejamento, por exemplo, para o mês seguinte. Então o passo do controle de custos, o passo do controle de despesas é extremamente importante, porque a gente vai conseguir identificar as áreas de corte da empresa sem comprometer a qualidade e eficiência do negócio. Então, quando a gente consegue controlar e analisar essas despesas, a gente consegue entender onde estão os principais gastos, as principais despesas do negócio que estão travando ela. Ou seja, muitas vezes você está implementando, está gastando dinheiro em locais ali onde não é eficiente, onde não está trazendo resultado. E com isso, a gente consegue eliminar
e direcionar melhor o dinheiro da empresa. O que acontece é que muito dono de microempresa tá nem aí para isso. Eu já cansei de ver dono de microempresa que eu já fui treinar e o cara fala assim, ó, quem vai tomar conta é fulano ali, ó. Conversa com ele, porque não sou eu que vou tomar conta disso não. E ele vai e delega para outra pessoa e ele não tá nem aí. Ah, Marcos, então quer dizer que independente do tamanho da minha empresa, sou eu que vou ter que fazer o financeiro? Não, mas você tem obrigação de saber. Você tem obrigação de saber. Você tem obrigação de ver os números, de entender os números e tomar decisão. Não é simplesmente jogar na mão de uma outra pessoa e você não está nem aí. E depois a empresa começa a dar prejuízo, começa a não conseguir pagar o boleto, começa a não conseguir honrar os compromissos e aí você começa a se estressar. Você começa a ficar nervoso, você começa a ficar chateado. Ah, porque não está dando, porque a culpa é do governo, porque a culpa é de não sei quem. A culpa é sua. A culpa é sua de não gerenciar da forma que você deveria gerenciar. A culpa é sua por não olhar os números. A culpa é sua por não controlar as despesas do seu negócio. Então eu vou voltar para o primeiro ponto. Diagnóstico, analisa, olha para os números, olha para o seu fluxo de caixa, olha para a lucratividade, olha para o ponto de equilíbrio, faz um planejamento dos indicadores, seus indicadores de faturamento, seu indicador de despesa, seu indicador de custos. Faz um planejamento onde você vai determinar de forma clara e detalhada quanto você vai gastar em cada área, quanto você vai gastar, quanto você quer gastar de energia, quanto você quer gastar de confraternização, quanto você quer gastar de transporte. Por exemplo, uma coisa que a gente demanda muito aqui dentro do escritório, ferramentas de tecnologia. Então, quanto eu quero gastar de ferramenta de tecnologia? Olha para as despesas que você tem, que são importantes para fazer o seu negócio funcionar e delimita aquilo que você quer se comprometer. Quando passa desse limite, você para, você pausa, você otimiza o teu recurso. Então aqui nessa aula a gente está vendo exatamente como a gente tem que fazer para mudar tudo isso. Como a gente vai fazer da forma certa, como criar um planejamento financeiro para uma microempresa. Tá? Então depois que você fez o diagnóstico, fez o planejamento, controla tudo o que acontece, pega um software de gestão. Ah, Marcos, eu não tenho, não sei por onde começar. Procura a minha equipe. Manda uma mensagem lá no meu Instagram, manda uma mensagem no Instagram da Leal Administração e Consultoria que a gente vai te ajudar. Que a gente vai implementar. Ó, quem estiver assistindo essa aula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma licença por 2 meses gratuitamente para você testar o nosso software, para você implementar tudo que eu estou te falando aqui. Você vai ter, por 2 meses, uma licença de graça do nosso software para você poder colocar em prática tudo o que eu estou te ensinando nessa aula. Qual é a próxima desculpa que você vai dar? Ah, o problema é o software? Eu estou te dando um software. Ah, o problema é o conhecimento? A gente já está aqui há um tempão e eu estou te ensinando sobre como fazer um planejamento de gestão financeira de sua empresa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Vai lá e faz. Vamos para a próxima etapa. Vamos falar agora, depois que a gente diagnosticou todos os problemas, depois que a gente planejou o que a gente quer, e o que a gente quer é acabar com a desorganização da empresa e faturar R$1 milhão, nós planejamos tudo isso, nós vamos começar a controlar todas as despesas com o software que eu falei que eu vou dar a licença para vocês de 2 meses, tá? E agora a gente vai criar estratégias para aumentar a receita do seu negócio. Então existem diversas estratégias, tá? Para que a gente possa aumentar a receita da sua empresa. Então a primeira coisa que a gente pode olhar é sobre as oportunidades de diversificação dos nossos produtos. Olha para o teu segmento, olha para o teu nicho e pensa em coisas que combinam com o nicho que você faz. Então, por exemplo, muitas vezes você trabalha num nicho, por exemplo, de moda. Você trabalha com roupa, digamos que você trabalha com roupa, então você tem também uma oportunidade de trabalhar com
calçados. Por quê? Porque é uma diversificação do que você faz dentro do seu nicho. Então, às vezes você trabalha com, não sei, serviços de extensão de cílios, por exemplo, né, que é a parte do nicho de beleza da mulher, enfim. E você pode colocar outras atividades que complementam isso também. De repente você pode trabalhar, você pode implementar talvez a parte de unhas, segmentos de unha dentro do seu próprio estúdio e aumentar, diversificar. Porque a mulher ela faz cabelo, ela faz unha, ela faz depilação, ela faz extensão de cílios, ela faz um monte de coisa. Por que não ter um estúdio que ofereça todos os serviços? Por que a sua cliente ela tem que ir em vários lugares diferentes, faz unha com uma pessoa, cabelo com outra, cílios com outra, né? E por que ela não pode fazer tudo isso com você? Ah, Marcos, mas eu não sei fazer tudo. Tenha outras pessoas. Traga outras pessoas para dentro do seu estúdio, divide a receita com ela. Aumenta o volume de receita da tua empresa. A gente tem diversas maneiras. O que a gente precisa é olhar para o que a gente faz e entender aquilo que combina com a gente. Então, por exemplo, nós fazemos consultoria de gestão. Esse é o nosso trabalho. É educar empresários, donos de microempresas como você que está aqui assistindo, a gerenciar melhor o seu negócio, a construir mais resultados no seu negócio. E como é que a gente faz isso? Né? Através de aulas como essa, através de imersões presenciais, através de cursos online, através de consultorias, através de mentorias. Ah, Marcos, e qual seria o segmento, por exemplo, que vai combinar contigo? O segmento que a gente tem é o segmento de software de gestão. É um segmento complementar, a gente diversifica o que a gente faz. Então, todas as empresas que vêm até a gente precisam de um software e a gente tem para oferecer. Ah, Marcos, e um outro segmento? Contabilidade. Nós não fazemos contabilidade, mas nós temos um parceiro. E aí a gente indica o nosso cliente para o nosso parceiro e isso gera receita para a gente. Então repare que existem muitas estratégias para aumentar o faturamento do seu negócio. Só que você não consegue olhar porque você está muito ocupado fazendo um trabalho que não é seu, fazendo um trabalho operacional. Então você precisa tirar a sua cabeça, né? Tirar o seu foco de incêndios toda hora para você fazer o seu negócio crescer, para fazer o seu negócio acelerar, para desenvolver a tua empresa. Legal? Então, o nosso quarto passo é construir estratégias para aumentar a nossa receita. Repara que desde o início a gente está fazendo um caminho para entender qual é o nosso problema financeiro, planejar a nossa mudança, executar isso e controlar essas mudanças, e agora a gente está criando uma mentalidade de crescimento, de expansão, de desenvolvimento, de alavancagem. Tá? Então vamos para a nossa quinta parte, que é a parte de reservas financeiras e investimentos. É extremamente importante dentro do seu planejamento financeiro entender de que forma é usado o lucro do seu negócio. Isso é muito legal porque quando a gente faz essas intervenções dentro das empresas, muitas vezes o dono, né, dessa micro e pequena empresa, ele olha assim e fala, ah, mas o lucro é meu, né? O lucro fica para mim. Ó, não senhor, não é assim que funciona não. Você vai ter uma peça, você vai ter uma parte desse lucro sim, tá? É o seu retorno, né, como dono, são os dividendos, mas e os investimentos da empresa? E a reserva de emergência dessa empresa? E o fundo de crescimento dessa empresa? E o capital de giro dessa empresa? Onde que fica? É nesse momento que a gente vai começar a planejar exatamente o lucro do seu negócio. Então a gente precisa definir qual vai ser a sua participação dos lucros, 20%, 30%, 50%. Qual que vai ser a sua reserva de emergência?
qual que vai ser seu capital de investimento para crescer o teu negócio, né? Então, é extremamente importante constituir reservas financeiras para que você possa enfrentar imprevistos. Como eu falei, no meu caso, eu não tenho a opção, se a gente tiver um problema com um computador, eu não tenho a opção de dizer, não, eu não quero comprar um computador agora. Se eu não comprar, meu funcionário vai agradecer, vai dizer, Marcos, muito obrigado por me dar o meu salário sem eu ter que fazer nada. Porque é isso que vai acontecer, né? E a gente precisa saber escolher exatamente, né, os percentuais para que a gente possa definir como a gente vai usar da melhor forma possível o lucro do negócio. E principalmente ter equilíbrio entre as reservas de emergência e os fundos de investimento também com a participação de lucro do sócio. Então, eu trouxe aqui hoje para você, dono de micro e pequena empresa, eu trouxe para você ferramentas e eu trouxe um plano de como construir um processo de gestão financeira eficiente para você. Então, chegou a hora de você falar para mim o que você achou disso. Eu quero que você deixe um comentário para mim contando brevemente a história da tua empresa. Se você passa por essa dificuldade, deixa eu saber, me conta como é que está o teu negócio. Porque eu tenho certeza que depois dessa aula é inevitável que você vai buscar mudanças, você vai buscar melhorar dentro do seu negócio. Eu tenho certeza que você vai buscar desenvolver um planejamento financeiro para mudar essa realidade da tua empresa. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, clica em curtir, né? Deixa teu comentário e compartilha, porque eu sei que empresário fala com empresário, dono de empresa fala com dono de empresa, empreendedor fala com empreendedor. Então compartilha, eu sei que você conhece outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, está nessa jornada, e eu sei que isso vai ajudar bastante essa pessoa. Legal? Então, faz o seguinte, deixa teu like, compartilha, se você não me segue lá no Instagram, tá? @lealmarcos, me segue lá, segue a Leal, @leal_adm consultoria, se inscreve no nosso canal, porque vai vir muitas aulas incríveis como essa. Então, a gente se vê, faça um bom planejamento financeiro e eu espero o teu comentário para a gente fazer as coisas acontecerem e mudarem a realidade da sua empresa. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.